Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Manuel. Hoje eu vou falar algumas dicas que eu tenho para quem está iniciando e está um pouco perdido. Então, pessoal, para quem não sabe, eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas e eu estudo programação há mais ou menos muitas dúvidas quando eu comecei. Na minha primeira, não é o primeiro mês na realidade, eu acho que é só agora em dezembro que eu comecei realmente a entender. Tá, eu tô pisando aqui, é aqui que eu quero pisar, não vou colocar meu pé ali daquele lado porque eu não acredito que seja saudável. Então, só agora, depois de um mês. E eu sou uma pessoa que eu não paro de pesquisar, de questionar. Quem me conhece sabe muito bem que eu simplesmente questiono tudo. E aí vem a primeira dica: saiba questionar. Cara, questione. Pergunte o porquê. Isso quando a gente é criança, né? Muitas vezes a gente fica perguntando o porquê de tudo e nossos pais, ele nos manda calar a boca ou coisa do tipo. E meio que isso faz a gente evitar, né, tá questionando tudo. Mas quando você está aprendendo alguma coisa nova, né, é muito interessante quando você questiona o tempo todo. Quanto mais você souber, mais dúvida você vai ter. Isso é a lei, sabe? Se você não tem dúvida é porque você não está sabendo de alguma coisa, tá? Então, assim, questione bastante. Seja bem crítico com relação a isso. O fato de eu questionar bastante fez com que eu não conseguisse muitas vezes resposta com algumas pessoas que eu conheci, que têm experiência na área há muitos anos já, e eu tive que buscar fora essas informações. E como é que eu acho essas informações? Pesquisando. E aí você entra tem as coisas lá em português, beleza, você lê, você não consegue encontrar o que você quer, tu lê blogs, não consegue encontrar o que você quer, aí tu vai procurar coisas em inglês para tentar achar, então tu vai pegando pequenas coisas, pequenas informações e construindo a tua base, né? Então foi isso que eu fiz, eu fui questionando muitas coisas. Por que eu tenho que escolher uma linguagem só? Por que não posso escolher duas? Por que eu tenho que escolher entre mobile, ou front-end, ou back-end, seja lá o que for? Por que eu tenho que fazer isso? Por que Java? Qual é a utilidade de Java? Qual é a utilidade de C Sharp? Então, você tem que ser bem crítico e ficar questionando essas coisas o tempo todo, vírgula, né? Você tem que estudar também. E essa é uma dica muito importante, porque é ali que você vai conseguir muito conhecimento. Uma dica muito importante é você estudar algoritmo e lógica de programação. Uma coisa que todo mundo acha quando está começando, pelo menos era o que eu pensava, é que você simplesmente ia usar uma linguagem de programação para fazer tudo. E que se eu aprendesse a linguagem de programação, eu saberia programar. E não é assim, meu querido. Você vai ter que aprender lógica de programação. Você pode saber a linguagem que for. Se tu não souber lógica de programação, você não vai para canto nenhum. Você não vai conseguir, talvez, a lógica necessária para fazer a aplicação do jeito que você quer. Então, para isso, você precisa muito de lógica de programação. Isso vai te ajudar, assim, horrores. A linguagem é importante, gente. É importante, sim, uma linguagem, mas a lógica de programação vem em primeiro lugar. Sem lógica de programação, talvez tenha gente aqui que tenha algum tempo já de experiência e vai dizer para mim que eu tô errado, porque eu já vi gente falar isso para mim que eu tava errado, mas sem lógica de programação você não vai para lugar nenhum. Se alguém te disser que isso é mentira, é porque essa pessoa teve facilidade e não é todo mundo que tem facilidade. Eu não tenho facilidade com lógica de programação, então eu preciso estudar lógica de programação. Eu estudo quase todo dia um pouquinho de lógica de programação. Tenho vários cursos que eu já comprei, tem os de graça que eu estou fazendo, tem os que eu já comprei, que estão lá guardadinhos, esperando eu terminar meu bootcamp, esperando eu terminar meus estudos que eu já mapeei, para depois começar a fazer, porque lógica de programação é um exercício mental e você precisa praticar essa atividade mental todos os dias. Quando você tem uma lógica de programação, você tem uma base. Depois da base, a gente começa a construir as paredes. Essas paredes eu chamaria de linguagem. Você vai ter que pegar. Aí vem a grande charada nisso tudo, né? Como você tem uma lógica de programação boa, qualquer linguagem que você pegar para aprender, você vai aprender fácil. Você vai lá e aprende. Você pega uma documentação e lê, ou você vê um vídeo explicando as funções que tem, o que é que você pode fazer com aquela linguagem, o que ela consegue fazer, né, o que ela consegue te entregar, e tudo fica muito fácil. Então, depois que você tem uma boa base de lógica de programação, claro que tu pode fazer isso em conjunto com os estudos de lógica de programação, tu pode escolher uma linguagem e fazer isso junto. Por exemplo, quando eu estudei algoritmo, eu estudei com
Eu estudei com lógica... Quando eu estudei algoritmo e lógica de programação, eu estudei junto com o Java, tá? Então, tipo, tudo que eu sei hoje de Java foi porque eu estudei junto com a lógica de programação. Então, o que acontece é que hoje eu uso o JavaScript. Só que foi muito fácil para mim aprender JavaScript. Eu lembro até hoje, quando eu peguei JavaScript, eu pensei assim, vou passar pelo mesmo perrengue que eu passei por Java. Só que não foi, tipo assim, ó, muito rápido que eu peguei. Por quê? Porque eu já tinha a lógica de programação, eu já tinha aprendido lógica de programação, então tudo fica muito mais simples. Você só precisa aprender alguns códigos básicos, como é que funcionam as variáveis naquela linguagem, funcionam as funções, error functions, tudo isso. Tu só vai aprender ali os códigos que você precisa utilizar, a forma como que você vai utilizar aquele código que varia um pouco de língua em língua, mas assim, a base é muito similar, então você aprende muito fácil. Uma outra dica muito importante é você utilizar um editor, tá? Um editor de texto. Eu recomendaria você utilizar o VS Code, tá? O VS Code é muito bom, você consegue baixar bastante extensões nele e utilizar ele aí com... Se você estiver usando uma linguagem que não tem como ser utilizada no VS Code, aí tudo bem. Tipo Java, a gente usa o Eclipse. No JavaScript eu utilizo o VS Code, ele me ajuda bastante. Me ajuda bastante com relação a types... A aplicar Angular, aplicar depois o TypeScript, aplicar, enfim, infinidade de coisas. Então ele me ajuda bastante, ele facilita muito minha vida. Eu não preciso ficar escrevendo pedaços de código muito longo, porque ele tem um autocomplete que me ajuda muito, sabe, a escrever os meus códigos e é muito importante você ter isso em mente. Uma última dica, uma dica de ouro para você, é que se você tiver procurando um livro, porque muita gente quando está começando quer, vamos ler um livro. Eu comprei um livro que se chama Código Limpo. E eu não queria ter comprado esse livro, mas tudo bem, estou terminando de ler. Eu acho que o livro mais importante que a gente tem que ler é a documentação da linguagem. Porque ela é muito importante e ela vai te ajudar bastante. Então, eu acho que o primeiro livro que a gente tem que buscar ler é a documentação da linguagem. A documentação da linguagem ela é gratuita, você encontra no Google, na internet, enfim. Então, leiam a documentação da linguagem. Quando eu pensava em documentação, pensava em algo muito extenso, muito complicado, mas sim, é meio complicadozinho. Não é muita coisa, mas ela vai ter uma coisa. Não é porque você lê a documentação hoje que você nunca mais vai utilizar ela. Muitas vezes você vai ter que entrar ali na documentação para lembrar alguma coisa que está te faltando, alguma coisa que você não lembra como é que faz, se você vai estar utilizando ali a documentação. Claro que você tem outras plataformas que te auxiliam, né, nessa pesquisa, mas você também pode utilizar a documentação para fazer esse remake. Fala galera, desculpa, eu acabei não gravando o final do vídeo e agora na hora de editar o vídeo eu tava vendo que faltou um final e então tô fazendo esse vídeo para agradecer quem assistiu até aqui e pedir para vocês se inscreverem no canal para dar um apoio, dar um like ou um dislike. Se você não gostou também não tem problema. Se você quiser colocar uma crítica aqui embaixo, pode colocar essa crítica. Eu gosto de ouvir críticas, tá? Eu aprendo muito porque às vezes me falta alguma coisa e eu posso estar errado, eu sou iniciante, então se você tem alguma experiência a mais e você viu que eu falei alguma coisa muito errado, eu aceito completamente a tua sugestão ou a tua crítica, tá? Então é isso, valeu, falou e vamos lá trabalhar.